Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre o domínio morfoclimático dos cerrados, né? A vegetação do cerrado, e é isso aí. Bora lá? O cerrado é a formação de transição entre as florestas, né, constituídas predominantemente de árvores, e os domínios áridos, onde arbustos e gramíneas dominam a paisagem. E é assim denominado por apresentar várias fisionomias, dependendo dos fatores formadores. Está situado nas porções interiores do Brasil central, onde os solos são resultado do intemperismo acentuado, pois são formados por áreas muito antigas da crosta, né, daí serem profundos, bem drenados e muito lixiviados, né. Essa lixiviação moveu grande parte dos sais e das partículas finas para a parte mais profunda dos solos, tornando-os ácidos. Essa acidez libera o alumínio, que em altas concentrações é tóxico e interfere no desenvolvimento das plantas. O relevo é de planaltos antigos, em geral areníticos, mas com ocorrências de outras rochas sedimentares, como o calcário, e as rochas vulcânicas, como o basalto. Esses planaltos têm a feição de chapadas dos mais diversos tamanhos e morros, testemunhos de antigos planaltos que hoje se rebaixaram pela ação da erosão, né? É nesse domínio que estão localizadas muitas nascentes de grandes rios, como o São Francisco, o Rio Paraná, e muitos da margem direita do Rio Amazonas. A ocupação dessa porção do Brasil deu-se de forma irregular até o século XX, quando o governo federal iniciou os programas de interiorização, primeiro nas décadas de 40 a 50, com a construção de Brasília, e depois na década de 1970, né, com programas de integração nacional. A partir daí, esse domínio passou cada vez mais a ser ocupado. O clima dos cerrados tem como característica fundamental uma acentuada estação seca anual e a continentalidade. A amplitude térmica diária é maior que em áreas litorâneas, pois a grande distância do mar causa uma menor umidade relativa do ar. A pouca umidade do ar possibilita que ele se aqueça rapidamente quando há insolação e se esfrie com a mesma rapidez à noite, daí a grande diferença entre as temperaturas. A umidade chega a níveis baixíssimos no fim da estiagem, em setembro e outubro, provocando geralmente problemas de saúde na população. Podemos notar um morro isolado e a chapada ao fundo nessa imagem captada em 2007 no município de Carolina, no Maranhão, né? A vegetação é muito variada, indo dos campos formados basicamente por gramíneas a uma floresta. As árvores têm troncos tortuosos e folhas coriáceas, né, parecendo couro, com porosidade embaixo e lustrosas na parte superior, para diminuir a perda de água. Em razão de os solos serem profundos, as raízes são longas para obter água subterrânea. O fogo é uma constante no período seco, daí os caules serem protegidos por cascas grossas, né? O aspecto que chama mais atenção é a tortuosidade dos caules, que crescem curvando-se aleatoriamente. O mineral do solo e toxidez do alumínio. Durante muito tempo, esse foi um impedimento à ocupação da região pelas atividades humanas. Depois de estudos indicarem que a acidez era um fator possível de ser controlado para que se desenvolvesse a agropecuária, o cerrado começou a ser ocupado graças às técnicas agrícolas modernas. Algumas espécies da flora são muito conhecidas, como os ipês de várias tonalidades, o angelim, o cedro, o jatobá, a caviúna e o piqui, que é a fruta símbolo desse domínio, né, do Goiás em especial, né? O cerrado pode ser dividido segundo a maior ou menor presença de gramíneas, árvores e arbustos, o que pode ser observado, tem uma figura aqui, esse aqui, né, o campo limpo, né? Tem o campo sujo, tem o campo cerrado, a savana, tem o campo stricto sensu e o cerradão, né, com floresta. Até a década de 1970, o principal aproveitamento econômico do cerrado foi a pecuária extensiva. O rendimento das gramíneas naturais era baixo para uma pecuária intensiva e o uso de pastagens plantadas era pouco difundido devido à carência mineral do solo. Com a correção da acidez pela calagem, né, as plantas... O que é a calagem, né? A aplicação de calcário, que eleva o pH do solo e permite que as plantas absorvam os nutrientes com facilidade, o que não ocorre com o pH baixo, né, que é ácido. As plantas não sofreram mais com a toxidez e ganharam rendimento comercial. Foi com o uso da agropecuária altamente tecnificada por volta da década de 1970 que o cerrado começou a ser amplamente ocupado, com migração de agricultores do sul do país em busca de terras e financiamentos baratos para a produção voltada principalmente à exportação de soja. Havia uma facilidade que, além das já comentadas, contribuiu para isso, né? Um relevo plano. Tem uma imagem aqui que mostra uma área de amortecimento do Parque Nacional da Chapada das Mesas, no município de Riachão, no Maranhão.
Observe que, com a remoção da vegetação para o cultivo de soja, os ventos têm facilidade de circulação, exigindo que se plante um cordão de eucaliptos em torno da área de moradia e de trabalho, né? O uso intenso de tecnologia no domínio do cerrado tornou a área a maior produtora de soja do Brasil, levando o país à segunda posição mundial em produção de soja e a assumir o primeiro lugar em produtividade por área, né? Toneladas de soja por hectare, o que atraiu investimentos inclusive dos Estados Unidos. A ocupação pela agricultura altamente tecnificada vem expulsando os moradores para áreas de solos mais pobres, extinguindo espécies animais e vegetais, aumentando a migração para as cidades e criando uma paisagem de monocultura nunca antes vista. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, até a próxima.